Aleluia! Graças ao Senhor. Estamos de volta com a nossa leitura da Bíblia. Hoje que são dia 25 de novembro. Vamos ler livro do profeta Daniel, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 23. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Salmos 119, versículo 65 a 80. Provérbios 28, versículo 14. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. A educação de Daniel e de seus companheiros. Versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. 4. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da casa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. 8. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, pois, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. 13. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. 14. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. 16. Com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes
mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. 21. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Capítulo 2 do livro de Daniel. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Versículo 2. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei qual lhes fossem os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. 3. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. 4. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. 6. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. 7. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhes daremos a interpretação. 8. Tornou o rei a dizer e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. 9. Isto é, se não me fizer saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferir na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e sabereis que me podeis dar-lhes a interpretação. 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. 11. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e este não mora com os homens. Versículo 12. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Versículo 13. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. 15. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. 18. Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. 21. Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos
porque nos fizeste saber este caso ao rei. 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mates os sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. 25. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, da primeira Epístola de Pedro: a morte para o pecado e a pureza de vida. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós, do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Versículo 2: Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 3. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. 4. Por isso, difamando-vos, estranho, que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. 6. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Alguns deveres dos crentes, uns para com os outros. Versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O sofrimento por Cristo é privilégio glorioso. Versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Versículo 14. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Versículo 19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Livro dos Salmos, Salmo 119, versículos 65 a 80. Versículo 65. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. 66. Ensina-me bom juízo, conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. 68. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. 69. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim,
Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. 17. 70. Tornou-se-lhe o coração insensível, como se fosse sebo, mas eu me comprazo na tua lei. 71. Foi-me bom ter passado, eu, pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. 72. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. 74. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. 76. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. 77. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. 78. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. 79. Volta-se para mim os que te temem, e os que conhecem os teus testemunhos. 80. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Provérbios capítulo 28, versículo 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal.